Agora, meus amigos, nós vamos entrar no nosso próximo assunto. Nesse vídeo agora, nós vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal, o STF, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Vamos falar sobre a composição, vamos falar sobre as competências do STF. Tem muita coisa boa pra gente falar aqui, tá? Então, vem comigo na tela. Primeiro vamos falar de um histórico, um breve histórico do STF. Bom, criação do STF. A criação do STF remonta a 1891, com a primeira Constituição da República. Então, a primeira Constituição republicana criou o STF, né? Antes já existia um embrião do STF? Sim. Opa, tá voltando tudo aqui. Antes de 1891 já existia um embrião do STF? Sim. Já existia lá em 1828. Em 1828 foi criado o antecessor dele, que era o Supremo Tribunal de Justiça. Supremo Tribunal de Justiça. Não era superior aqui não, tá? Aqui era Supremo mesmo. Supremo Tribunal de Justiça. Esse Supremo Tribunal de Justiça, eu vou colocar aqui entre aspas, ele foi um embrião do STF, né? O STF ele foi criado aqui, ó, pela Constituição Republicana de 1891. Vamos falar sobre a composição do STF. Bom, o STF você tem que guardar aqui, ó. Você pega STF, né? Pega as iniciais e faz assim, ó. Somos um time de futebol, certo? Somos um time de futebol. Resultado, são 11. Quantos jogadores tem um time de futebol? 11, né? Então, são 11 ministros. 11 ministros do STF. Esses 11 ministros, eles vão ser nomeados pelo presidente. Daqui a pouco a gente fala do processo de nomeação. Mas são 11 ministros que vão ter idade entre 35 e 65 anos, terão que ser obrigatoriamente brasileiros natos e precisarão ainda ter notável saber jurídico, e reputação ilibada. Esses são requisitos para ser ministro do STF. Tem que ter entre 35 e 65 anos, tem que ser obrigatoriamente brasileiro nato, é um cargo privativo de brasileiro nato, e tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Como é que se dá o processo de nomeação do ministro do STF? Bom, tudo começa com a escolha de um nome feita pelo presidente da República. Então aqui, ó, o processo de nomeação. O presidente da República escolhe, né? O presidente da República, ele indica, né? Ele indica um cidadão que cumpra esses requisitos aqui acima, que eu mencionei, né? O presidente da República indica. Uma vez sendo feita a indicação, aí o Senado Federal vai fazer a arguição pública desse indicado. E o Senado Federal aprova o indicado, né? Essa aprovação do Senado, ela se dá por maioria absoluta do Senado. Uma vez aprovado o cidadão, né? O presidente da República nomeia, né? O presidente da República faz a nomeação, né? A nomeação cabe ao presidente da República, né? Tranquilo? Então, o presidente da República indica, Senado Federal aprova, presidente da República nomeia. Falando um pouco da estrutura interna do STF, né? Nós vamos ter lá o plenário,
né? O plenário, várias questões. Aí teríamos que, para entrar nesses detalhes, teríamos que entrar no regimento interno do STF, que não é nosso objetivo aqui. Mas falando alguma coisinha, né? Existem certas matérias que vão a plenário. E existem matérias que são decididas nas turmas, né? São 2 turmas do STF. Cada turma tem 5 ministros. Cada turma, as turmas são os órgãos fracionários do STF, né? Cada turma tem 5 ministros. O presidente não compõe, não faz parte de nenhuma dessas turmas, né? O presidente do STF, o que prevê o regimento? O presidente do STF vai ser eleito pelos pares. Na prática, há um rodízio, né? Na prática, há um rodízio. E aí vai ocupar a função aquele ministro mais antigo que nunca exerceu o cargo de presidente, né? Então, o presidente do STF, mas o regimento que ele prevê é que o presidente do STF será eleito para mandato de 2 anos, sendo vedada a recondução, né? Mandato de 2 anos. Na prática, o que nós temos lá no STF é um rodízio, né? Presidente e vice-presidente vão ser cargos ocupados por aqueles ministros mais antigos que nunca exerceram esse cargo de presidente, vice-presidente. Tudo bem? Vamos lá. Agora falando das competências do STF. As competências do STF, elas podem ser divididas em competências originárias e competência recursal. O que são matérias da competência originária? São aquelas lides, aqueles casos, aqueles processos que são levados diretamente ao STF. Ou seja, é a instância originária, é onde começa o processo, né? Então, competência originária. São casos levados diretamente ao STF sem passar por instâncias inferiores, tá? Agora, a competência recursal é quando eu levo um recurso para o STF de alguma decisão de outro órgão jurisdicional, né? Tranquilo? A competência originária do STF, ela aparece lá no artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal. Ao passo que as competências recursais, elas vão aparecer no artigo 102.2, aqui ó, competência para apresentar recurso ordinário, artigo 102.2, e recurso extraordinário, artigo 102.3 da Constituição Federal, tá? Vamos então analisar cada um desses casos aqui, né? Primeiro falando então da competência originária. Vamos comentar essas competências do STF. Então vamos lá. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Então vejam, o artigo 102 caput já nos disse a missão máxima, a grande missão do STF, que é servir como guardião da Constituição. O STF, meus amigos, ele é, ao mesmo tempo, órgão de cúpula do judiciário, né? E corte constitucional. Enquanto corte constitucional, a missão dele é proteger a Constituição, né? É uma defesa da integridade do nosso ordenamento jurídico. Ao passo que, enquanto órgão de cúpula, ele decide casos como instância máxima, né? Vem aqui comigo agora, olha o que diz o inciso 1, a linha A. Compete ao STF processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Essa linha A é uma missão do STF enquanto Corte Constitucional. O STF faz o controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Ele processa e julga originariamente a ADI, a ADC, mas não só essas ações.
ele julga aqui também as ações do controle abstrato como um todo. Então, aqui estamos falando da ADI, ação direta de inconstitucionalidade, da ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Temos ainda a ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E ainda a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Por meio dessas ações aqui, o que o STF vai fazer? Ele faz o controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Quando eu falo aqui em controle concentrado, eu estou falando que é emissão de um órgão ou de alguns poucos órgãos fazer o controle, né? É diferente do controle difuso. Controle difuso, qualquer juiz ou tribunal do país faz o controle de constitucionalidade. Aqui, controle concentrado é emissão de um órgão ou de alguns poucos órgãos fazer o controle de constitucionalidade. Quando eu falo em controle abstrato, eu estou falando de uma análise da constitucionalidade de uma lei em tese, sem um caso concreto como pano de fundo. Tudo bem? Joia. Mas voltando. Falando especificamente da ADI e da ADC. A ADI tem como objeto lei ou ato normativo, federal ou estadual. Ao passo que a ADC tem como objeto lei ou ato normativo federal apenas. Aqui, ó. Ação direta de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. E a ADC, né, tem como objeto lei ou ato normativo federal apenas. Cuidado, né? Com isso, cai muito em prova. A linha B. Aqui, meus amigos, competências originárias. Entramos num tema aqui, que é o tema do foro por prerrogativa de função. Aqui, ó, a linha B e a linha C. Na linha B diz que compete ao STF julgar nas infrações penais comuns o presidente da República, o vice-presidente da República, os membros do Congresso, os seus próprios ministros e o PGR. E a linha C, nas infrações penais comuns. E nos crimes de responsabilidade também, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o exposto no artigo 52.1, os membros dos tribunais superiores, os Tribunal de Contas da União e o chefe de missão diplomática de caráter permanente. Vamos entender, então, essa questão do foro por prerrogativa de função. Nós vamos agora fazer um esquema completaço sobre foro por prerrogativa de função. Pouca coisa vai ficar de fora aqui. Pouca coisa, tá? Tenho certeza. Então, vem aqui comigo na tela. Olha só. Foro por prerrogativa de função. Presidente da República. Quem julga o presidente da República nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade? Olha, no crime comum, quem julga o presidente da República é o STF. Nos crimes de responsabilidade, nós vimos, quem julga é o Senado Federal, né? Senado Federal. Vou colocar completo aqui para não confundir a cabeça de vocês. Senado Federal, né? E o vice-presidente da República? Olha, o vice-presidente da República, a regra é a mesma. Nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade, a regra é a mesma do presidente, né? Vamos ter nos crimes comuns o STF e nos crimes de responsabilidade o Senado Federal. Deputados e senadores. Deputados e senadores, aqui ó, a linha B aqui disse, ó, nas infrações penais comuns, os membros do Congresso Nacional. Então, membros do Congresso Nacional nos crimes comuns, crime comum, quem julga é o STF. Ricardo, e nos crimes de responsabilidade? Aqui, meus amigos, o entendimento que se tem é que não há que se falar
em crime de responsabilidade cometido por congressista, né? Não há que se falar. Então, o entendimento que se tem é o de que deputados federais e senadores não cometem crimes de responsabilidade. Algo equivalente para eles seria a quebra de decoro parlamentar, que ocorre quando há abuso das prerrogativas parlamentares ou também quando há percepção de vantagens indevidas. E aí, em caso de quebra de decoro parlamentar, há um processo que corre na Casa Legislativa, sendo hipótese de perda do mandato por decisão em votação aberta da maioria absoluta da Casa Legislativa. Nós vimos aí já vários casos, né? Um caso muito conhecido é o caso do ex-deputado federal Eduardo Cunha, que perdeu o mandato por quebra de decoro parlamentar, né? Tá, mas não há crime de responsabilidade de congressistas. Ministros do STF. Meus amigos, olha, os ministros do STF, aqui ó, isso daqui, esse cai em prova também, ó. Nos crimes comuns, quem julga o ministro do STF é o próprio STF. Nos crimes comuns. Agora, nos crimes de responsabilidade, quem julga é o Senado Federal. Ok? E o PGR e o AGU, gente? PGR e AGU, nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade. O PGR e o AGU, nos crimes comuns, quem julga é o STF. Isso aparece aqui, ó. Aparece aqui para o Procurador-Geral da República, tá? E nos crimes de responsabilidade, quem julga é o Senado Federal. Tranquilo? Vamos lá, continuando aqui. Ministros de Estado e comandantes das Forças Armadas. Opa, e agora fica mais legal. Esse aqui é mais legal, hein? Olha, aqui nós temos, na verdade, 3 possibilidades. Nos crimes comuns, quem julga os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, bem como os ministros de Estado, é o STF. Nos crimes de responsabilidade, depende. Depende. Eu tenho o seguinte, se for um crime de responsabilidade conexo com o crime do presidente da República, quem julga é o Senado Federal. Senado Federal. Se for, por outro lado, um crime de responsabilidade dele, isolado, aí vai ser o STF mesmo, né? Aí vai ser o STF mesmo. Ricardo, onde você tá vendo isso aí? Tá aqui, ó. A linha C. Compete ao STF julgar nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade os ministros de Estado e os comandantes da Marinha e do Exército da Aeronáutica. Ressalvado o disposto no artigo 52.1. O que dispõe esse artigo 52.1? Ressalvado aqui, ó, o disposto no artigo 52.1. O artigo 52.1 vai dizer que se o crime de responsabilidade desse ministro de Estado, do comandante das Forças Armadas, for conexo com o do presidente, aí a competência para julgar vai ser do Senado Federal. Tá? Então guarda o seguinte, ministro de Estado cometeu crime de responsabilidade. Se falar só assim a questão, quem julga é o STF. Ministro de Estado cometeu um crime de responsabilidade conexo com o do presidente, competência do Senado Federal. Tranquilo? Vamos lá, vamos seguindo. Membros do CNJ e CNMP. Olha só, gente. Aqui, ó, se um membro do CNJ ou do CNMP, ele comete um crime comum, a Constituição não prevê
um foro por prerrogativa de função especial para eles aqui, tá? Então, se ele cometer um crime comum, ele vai ser processado e julgado pelo foro de origem, tá? O que eu quero dizer com isso? Pensa, eu tenho lá um juiz federal que integra o CNJ, né? Tem um juiz estadual que integra o CNJ. Qual vai ser o foro por prerrogativa de função dele se cometer crime comum? Vai ser o foro de origem. O juiz federal que cometeu um crime comum, ele vai ser julgado pelo TRF, né? Entendido? Ah, agora foi o ministro do STJ que integra o CNJ, cometeu um crime comum. Ah, quem julga é o STF, né? Então aqui, nos crimes comuns, cabe ao foro de origem daquele membro do CNJ e do CNMP, né? Agora, se for um crime de responsabilidade, quem julga é o Senado Federal. Membros dos tribunais superiores, né? Que quando eu falo aqui em tribunais superiores, eu tô falando em TS, tô falando em STJ, tô falando em TST, TSE e STM. Nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade, quem julga, nos dois casos, vai ser o STF. STF. Ministro do TCU. Ministro do TCU, gente, ele tem o mesmo tratamento, guardem isso, o ministro do TCU ele tem o mesmo tratamento do ministro do STJ. Então, seja nos crimes comuns, seja no crime de responsabilidade, os ministros do STU vão ser julgados pelo STF. Ricardo, governador. Governador, gente. Governador, digo para vocês o seguinte. No crime comum, ele é julgado pelo STJ. Governador praticou crime comum. Quem julga? O STJ. Nós vamos ver isso mais à frente. E nos crimes de responsabilidade do governador? Nos crimes de responsabilidade do governador, quem julga é um tribunal especial, gente. Esse tribunal especial, que ele é composto por membros do TJ do Estado e membros da Assembleia Legislativa, tá? Então, um tribunal, como o próprio nome diz aqui, especial. E os membros desses, dos TJs, TRFs, TRTs, TRS e dos TCS também? Aqui, meus amigos, a competência, tanto nos crimes comuns quanto nos crimes de responsabilidade, será do STJ. Tranquilo? Então nós avançamos muito aqui, né, em foro por prerrogativa de função. Temos aqui, ó, nessas duas páginas, nessas duas telas aqui, um resumo completão, né, de foro por prerrogativa de função, com praticamente tudo que pode cair na sua prova. Tá aqui, ó. Vamos continuar. Ainda falando de competências do STF, tá? Terminamos aí a competência do STF, que tratava de foro por prerrogativa de função. Já aproveitamos, falamos aí de muita coisa, né? Esquematizamos muita coisa. Vamos falar agora de remédios constitucionais, né? Então vem aqui comigo, primeiro começando pelo habeas corpus. Então aqui, ó, a linha D. Compete ao STF processar e julgar originariamente o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores. Quando eu falo aqui em paciente, eu estou falando de quê? De alguém que está tendo a sua liberdade de locomoção violada. Então, por exemplo, se o presidente da República estiver com a sua liberdade de locomoção sendo violada, um membro do Congresso Nacional com a sua liberdade de locomoção violada, o habeas corpus
vai ser impetrado perante o STF, né? Tendo como paciente. Paciente é aquela pessoa cuja liberdade de locomoção se busca proteger, né? O que mais? O mandado de segurança e o habeas data contra atos, mandado de segurança e habeas data, contra atos do presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Olha só então, um mandado de segurança contra um ato do presidente da República é no STF. Contra mesas da Câmara e do Senado é no STF, né? Detalhe, aqui eu ainda aproveito para citar para vocês, mandado de segurança contra, e também, no caso aqui, até o habeas corpus, contra ato de CPI, entra aqui, ó, competência originária do STF, porque é considerado um ato do Congresso, né, da Câmara, do Senado. Então, contra ato de CPI também é competência originária do STF, tá? Aproveito e venho aqui para a linha I, que diz assim, ó, o habeas corpus, quando o coator for um tribunal superior, ou quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trata de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Meus amigos, aqui, deixa eu ver se tem aqui tem aqui, o organograma do judiciário. Veja só, eu queria mostrar para vocês uma regrinha do habeas corpus, que é diferente. Então, existe uma regrinha para o habeas corpus, e existe uma regrinha para o mandado de segurança e para o habeas data. Qual que é a regra? A regra é a seguinte: habeas corpus, no habeas corpus prevalece o princípio da superioridade de grau. O que significa isso? É o seguinte: habeas corpus contra ato de tribunal é julgado na instância acima. Quer ver então? Olha a lógica. Imagina um habeas corpus contra um ato do STJ. Quem julga um habeas corpus contra um ato do STJ? É a instância acima. Então vai ser o STF. Quem julga um habeas corpus contra um ato de um TRF? Opa, habeas corpus contra ato de TRF é na instância acima. Então vai ser o STJ. Tranquilo? Então assim, ó, habeas corpus contra ato de tribunal é sempre no tribunal acima, é sempre na instância superior. Habeas corpus contra um ato do TSE. Quem julga? É o STF. Então sempre prevalece a superioridade de grau. Habeas corpus contra ato de tribunal é sempre na instância acima. Agora, no que diz respeito ao mandado de segurança e habeas data, eu digo para vocês o seguinte: mandado de segurança e habeas data contra ato de tribunal, quem julga é o próprio tribunal. Então vejam, quem julga o mandado de segurança contra um ato do STJ? Mandado de segurança contra um ato do STJ é o próprio STJ. Quem julga o mandado de segurança contra um ato do STF? É o próprio STF. Quem julga o mandado de segurança contra um ato do TRF? É o próprio TRF, né? Então, mandado de segurança e habeas data contra ato de tribunal é o próprio tribunal. Tranquilo, gente? Tranquilo, né? E aí você vê, olha, essa linha aí, você já até deduz ela. Tá aqui, ó. Habeas corpus quando o coator for um tribunal superior. Opa, o coator é um tribunal superior. No caso do habeas corpus, é para cima.
né? Em superioridade de grau. Então, quem julga aqui vai ser o STF. Agora, olha a linha D. Mandado de segurança contra um ato aqui, ó, do STF. Quem julga? O próprio STF. Perceberam? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Continuando, vamos agora para a linha E. Compete ao STF julgar o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. Olha só, gente. Então aqui nós temos um litígio, né, entre um outro país, um Estado estrangeiro ou então uma organização internacional e a União. Ou então um litígio entre Estado estrangeiro e um Estado e o Distrito Federal. Quem julga aí é o STF. Agora, observe o seguinte. E caso se trate de um litígio envolvendo de um lado, olha só, um litígio envolvendo de um lado, um Estado estrangeiro e um município. Olha só, vem aqui comigo no organograma de novo. Se for um litígio envolvendo um Estado estrangeiro e um município, a competência vai ser aqui, ó, do juiz federal, né? Um litígio envolvendo Estado estrangeiro de um lado e município do outro. Competência aqui, ó, do juiz federal, né? Joia. Cabe recurso dessa decisão aqui do juiz federal? Cabe para cá, ó, recurso ordinário para o STJ dessa decisão. Estado estrangeiro versus município é aqui, ó, no juiz federal, com recurso para o STJ. Agora, o STF vai julgar o Estado estrangeiro de um lado versus, do outro lado, União, Estados, DF. Aqui, ao invés do Estado estrangeiro, pode ser também uma organização internacional. Né? Joia, pessoal? Aí aqui é a competência originária do STF. Agora, a competência originária para julgar aqui Estado estrangeiro versus município é do juiz federal com recurso ordinário para o STJ. Nós vamos falar das competências do STJ, eu volto nisso aqui. Né? E a linha F, as causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades de administração indireta. Aqui, meus amigos, na linha F, nós percebemos que o STF atua como sendo um tribunal federativo. Julga, portanto, os conflitos federativos. Os conflitos federativos que envolvem União, Estados e DF. Conflitos federativos envolvendo municípios estão fora da alçada do STF. Né? Não é competência do STF. E a linha G, extradição solicitada por Estado estrangeiro. Então, sabemos que a extradição, a palavra final na extradição é do presidente da República, mas há uma fase judicial na qual o STF é competente para autorizar a extradição. Né? Autorizar a extradição e depois a quem dá a palavra final é o presidente da República. Tá? Vamos continuando. Aqui, ó. Ainda, competências do STF. Revisão criminal e ação rescisória dos seus julgados. Isso aqui sempre vai ser competência do próprio tribunal. Ação rescisória dos seus julgados é sempre competência do tribunal. Por exemplo, a ação rescisória dos julgados do STJ. Quem que vai ter competência? O próprio STJ. Né? A linha L, né? Reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Aqui nós estamos falando da reclamação constitucional. A reclamação constitucional que é cabível quando há o descumprimento de uma súmula vinculante, é cabível quando há o descumprimento de uma decisão do STF que foi tomada no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade e que, portanto, tem eficácia erga omnes. Então, nessas situações, cabe reclamação constitucional para o STF. A linha M,
execução da sentença, execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação das atribuições para a prática de atos processuais. Então, por exemplo, uma causa de competência originária do STF é processar e julgar os congressistas por crimes comuns, né? Então, o STF condena o congressista, né, pela prática de um crime comum, e é o STF que também dá execução a essa sentença, né? É o STF que tem essa competência originária, então ele também que vai ter competência para executar a sentença. A linha N, a ação em que todos os membros da magistratura sejam direto ou indiretamente interessados, competência do STF, né? Ação que interessa a toda a magistratura. A linha O, conflitos de competência entre o STJ e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. Meus amigos, olha aqui. Vamos mais uma vez para o nosso gráfico. O STF julga conflito de competência, né? Tá. Ele julga conflitos de competência que envolvem tribunais superiores. Se eu tiver, quando eu falo em um conflito de competência, tá, gente? Pode ser um conflito positivo ou um conflito negativo de competência. O que é um conflito positivo de competência? Quando aquela competência é de mais de um órgão, né? Tem dois órgãos que acham que aquela competência é deles, para apreciar aquele caso, né? Então imagina, o STJ acha que aquela matéria é competência dele. E eu tenho lá um TRT que acha que a competência é dele. Então temos aí um conflito positivo de competência. Cada órgão fala que a competência é sua. E temos o conflito negativo, quando o STJ fala assim, não, isso aqui não é comigo. Aí vem o TST e também fala, não, isso aqui também não é comigo. Aí temos um conflito negativo, certo? Pois bem, o STF, ele julga conflitos de competência que envolverem tribunais superiores. Então, por exemplo, veja só, se eu tenho um conflito de competência entre o STJ, entre aqui, o STJ e o TST, quem julga é o STF. Se eu tenho conflito de competência entre o STJ e o TSE, quem julga é o STF. Se eu tenho conflito de competência entre o TST e o TSE, quem julga é o STF. Se eu tenho conflito de competência entre o TST e o STJ, entre o STJ e o TRT, conflito de competência julgado pelo STF, certo? Então, voltando aqui, ó. Conflitos de competência entre o STJ e quaisquer tribunais. Entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. Agora, eu queria chamar a sua atenção para esse finalzinho aqui, ó. Conflito de competência entre tribunais superiores e qualquer outro tribunal. Olha só. Vamos imaginar aqui, e aparecem questões assim, hein? Se vier uma questão de prova e disser assim, que o conflito de competência entre o TST e um TRT, quem que julga o conflito de competência entre o TST e um TRT? Os mais apressados podem chegar e dizer assim, ah, esse aqui é um conflito de competência entre um tribunal superior e outro tribunal. Então é do STF. Errado! Por que que está errado? Porque aqui não há que se falar em conflito de competência. Não há conflito de competência. Entre isso aqui, ó, não há conflito de competência, porque existe uma hierarquia de jurisdição aqui. Então, não há que se falar em conflito de competência entre o TST e um TRT.
O TST vai decidir, né? Não há conflito de competência. Então, se disser na prova, conflito de competência entre o TST e o TRT, quem julga é o STF, você vai marcar que está errado. Porque não há conflito de competência nessa situação. Há aí uma hierarquia de jurisdição entre o TST e o TRT. Tudo bem? Voltando aqui, então. Para ficar bem claro. Então, conflito de competência que envolverem tribunais superiores, em um dos polos, né, serão julgados originariamente pelo STF. A linha P, pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. E o mandado de injunção. Aqui, ó. Mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio STF, né? Mandado de injunção, que é cabível diante da omissão inconstitucional, né? Vamos em frente. Aqui, ó, a linha R, ações contra o CNJ e contra o CNMP. Ações contra o CNJ e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Aqui, meus amigos, eu quero fazer uma observação para vocês que me parece bastante importante e que já vem caindo em prova. Essa competência aqui do STF, ela deve ser interpretada de modo restrito. De modo restrito. Porque, do contrário, todo e qualquer caso decidido pelo CNJ, todo e qualquer caso decidido pelo CNMP, iria ter como instância recursal o STF. E não é esse o objetivo da norma constitucional, tá? Então, veja só, o que já decidiu o STF aqui? E que eu quero que você leve para a prova, porque isso aqui já começou a aparecer, já começou a cair, né? Cabe ação no STF, né? É cabível contra deliberações positivas do CNJ e, por consequência, também aqui do CNMP. O que é uma deliberação positiva, né? Uma deliberação positiva é quando eu tenho o CNJ aplicando uma sanção administrativa, né? Aí sim, né? Quando ele também está avocando uma competência, está anulando um ato, né, de um tribunal, aí é uma deliberação positiva, ele está interferindo. Quando o CNJ interfere numa decisão de um outro órgão do judiciário, aí sim é uma deliberação positiva. É diferente de deliberação negativa. O que é uma deliberação negativa do CNJ? É quando ele mantém uma decisão de um tribunal de justiça, de um TRF, né? Veja, se o CNJ mantém a decisão, ele não está interferindo, né? Ele não está interferindo. Então, por isso que eu falo, é uma deliberação negativa, né? Agora, quando o CNJ interfere, é quando ele tem uma deliberação positiva, né? E é contra deliberações positivas do CNJ é que é cabível ação no STF. Tá? Deliberação positiva. Quando o CNJ, ele anula um ato do Tribunal de Justiça, né? É quando o CNJ aplica uma sanção administrativa, aí sim nós temos uma deliberação positiva, cabível ação perante o STF. Tudo bem? Joia. Então vamos lá. Agora, falando aqui de recurso ordinário e de recurso extraordinário.
Vamos lá, recurso ordinário primeiro. Compete ao STF julgar em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Então, estamos falando de remédios constitucionais aqui, que foram decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Então, vamos voltar para o nosso esquema aqui. Eu gosto desse organograma para vocês entenderem. Então, vamos lá. Pensa aqui comigo. Habeas corpus contra um ato do TRF. Quem julga um habeas corpus contra um ato do TRF? É aqui, ó, o STJ. Então, é competência originária do STJ julgar um habeas corpus contra ato do TRF. Porque você se lembra, habeas corpus contra ato de tribunal é no tribunal acima, na instância acima, tá? Então, habeas corpus contra ato do TRF é no STJ. Aí, é impetrado, portanto, um habeas corpus no STJ contra um ato do TRF. E o STJ denega, né, não concede o habeas corpus. Não concede. Cabe recurso? Cabe aqui, ó. Recurso ordinário para o STF. Recurso ordinário para o STF. Vamos mudar agora. Mandado de segurança, vamos apagar aqui. Mandado de segurança contra ato do STJ. Quem julga? Mandado de segurança contra ato do STJ. É o próprio STJ, porque você se lembra, mandado de segurança contra ato do tribunal é o próprio tribunal. Então, mandado de segurança contra ato do STJ é no próprio STJ. Cabe recurso ordinário? Cabe recurso ordinário para o STF, se o STJ denegar a decisão, né? Se for uma decisão denegatória. Tranquilo, gente? Então é isso. Ó, então, julgar em recurso ordinário, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de junção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. E temos ainda uma outra hipótese de recurso ordinário, que é a do crime político. Olha só, pergunto a vocês, quem tem competência originária para julgar o crime político? Competência originária para julgar o crime político, sabe de quem que é? É do juiz federal de primeira instância. Então aqui, ó, juiz federal de primeira instância julga o crime político. É aqui, ó. Só que cabe recurso direto para o STF. É um recurso que pula todas as instâncias aqui. O crime político é competência originária do juiz federal, pulando as instâncias para o STF. Aqui, ó, veja, ele está falando do recurso ordinário. Em recurso ordinário é competência do STF mesmo. E vamos lá, inciso 3, julgar mediante recurso extraordinário. Julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância. Quando a decisão recorrida, e aí nós temos aqui, ó. Vejam, quando o recurso extraordinário tem muita coisa. Se nós estivéssemos estudando processo civil, nós falaríamos muita coisa aqui sobre recurso extraordinário. Não é nosso objetivo aqui, tá? O recurso extraordinário, eu quero que vocês guardem o seguinte: o recurso extraordinário será cabível quando houver uma questão constitucional em jogo. Quando houver uma matéria constitucional em jogo. Né? Então, é cabível recurso extraordinário, né, diante das causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, e julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Vejam que em todas essas alíneas aqui, fica claro que existe uma questão constitucional em jogo. Ó, a decisão recorrida contrariou a Constituição.
declarou a inconstitucionalidade de uma lei, de um tratado, e julgou que uma lei, que um ato de governo local é válido. Agora, essa linha D aqui, ela não deixa muito claro pra gente. Vocês concordam comigo? A linha D é a que todo mundo erra na prova. Porque o camarada fala assim, não, aqui não cabe recurso extraordinário, porque não tem uma questão constitucional. Ó, julgar válida uma lei local contestada em face de lei federal. Aqui existe uma questão constitucional mesmo? A resposta é, existe. Aqui, meus amigos, essa daqui é uma questão constitucional também. É uma questão, é uma controvérsia. É uma controvérsia constitucional, sim. Sabe por quê? Porque é uma controvérsia que diz respeito à repartição de competências. Que diz respeito à repartição de competências. E a repartição de competências é dada pela Constituição Federal. Não é? Então, observe, quando eu digo que uma lei local, né, ela é válida em face de lei federal, eu estou dizendo que a competência não é da União. Eu estou dizendo que a competência é do Estado, é do município, né? Por quê? Porque aquela matéria é matéria do Estado e matéria do município. Então, há uma controvérsia constitucional, sim, porque é uma controvérsia que diz respeito à repartição de competências. Então, é cabível recurso extraordinário, sim, para o STF. Tudo bem? O recurso extraordinário, ele vai servir como uma forma de o STF fazer o controle de constitucionalidade diante de um caso concreto. Para que o recurso extraordinário seja admitido, isso até eu estou entrando talvez em processo civil um pouco, mas vale a pena a gente comentar, para que o recurso extraordinário seja admitido, há que se comprovar, sabe o quê? Há que se comprovar a existência de repercussão geral. Repercussão geral, portanto, é um requisito para que o recurso extraordinário seja admitido, né? Detalhe, a repercussão geral, meus amigos, ela funciona como uma espécie de filtro para que o STF não julgue todo e qualquer caso, né? Ele só vai julgar em recurso extraordinário aqueles casos que tiverem uma repercussão importante do ponto de vista social, econômico, político, né? Detalhe, o STF pode recusar a repercussão geral, por decisão de 2/3 dos membros. Aqui, gente, não é 2/3 para aceitar a repercussão geral, não, tá? É 2/3 para quê, ó? Para recusar a repercussão geral. A recusa da repercussão geral é por decisão de 2/3 dos membros, tá? Bom, meus amigos, agora, né, vamos fazer um intervalozinho, né? Um intervalo de 15 minutos. Na sequência, nós voltamos, vamos falar mais aí sobre órgãos do Poder Judiciário. Vamos falar do STJ, Justiça Federal, Justiça Eleitoral e por aí vai, tá bom? Então, 15 minutos de intervalo, na sequência nós voltamos. Valeu!